Agora, o que Jesus veio fazer? Nós entramos assim na segunda parte do nosso estudo, que é a parte do arrependimento. De acordo com Lucas 5, no versículo 32, é até interessante esse contexto, porque aqui no capítulo 5, Jesus ele estava sendo confrontado por alguns escribas e fariseus, homens que tinham uma compreensão equivocada a respeito da Bíblia e da missão do Messias aqui na Terra. Eles primeiramente achavam que apenas eles seriam salvos e que as outras pessoas, os publicanos, as prostitutas, estavam perdidos e não haveria mais uma solução para eles. E ao verem Jesus ali almoçando com aquelas pessoas que tomaram uma decisão ao lado deles, que se juntaram a ele, eles começam a criticar Jesus e a dizer assim, mas por que se ele é o Messias, por que ele fica com os pecadores? Por que ele come com os pecadores? E Jesus diz assim, olha, quem precisa de médico? O são ou o doente? Nós sabemos que quem precisa do médico é o doente. E eles também entendiam isso. E então Jesus diz, olha, se eles estão doentes, se eles são pecadores, eles precisam de mim. Então eu preciso ficar com eles. Mas se vocês se acham sãos, vocês não precisam de médico. Então eu não preciso ficar com vocês. Eu estou com as pessoas certas. Claro que nós entendemos através da Bíblia que eles também precisavam de um médico, eles também estavam doentes, porém eles não queriam reconhecer isso. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque quando nós estamos doentes e não entendemos que estamos doentes, nós não procuramos um médico, nós não somos medicados, e aquilo pode se agravar e pode até custar a nossa própria vida. Então, Jesus, em Lucas 5,32, ele diz assim, olha, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, se você se sente um pecador, se você é uma pessoa que às vezes até tenta fazer a vontade de Deus, você faz de tudo, mas às vezes acaba errando, você se pega ali, às vezes, no mesmo erro. Olha, Jesus veio chamar você ao arrependimento também. Amém? Ele veio para você. Completando, Jesus, então, veio chamar pecadores ao arrependimento. E o que nos leva a nos arrependermos? O que produz esse sentimento, essa decisão de nos arrependermos? Romanos capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Esse texto nos diz, primeiramente, que Deus, com a sua bondade, com a sua paciência, Ele nos conduz ao arrependimento. O trabalho dele no nosso coração, a atuação do Espírito Santo no nosso ser, é que nos leva a entendermos que o que nós estamos fazendo está errado. Se nós prosseguirmos por este caminho, nós vamos ter apenas sofrimento e, por fim, a morte eterna. É a bondade de Jesus atuando no meu e no seu coração que nos mostra que nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Então, o que nos leva a arrependermos? A bondade de Deus. E o que faz um pecador quando este se arrepende? Será que ele continua vivendo e fazendo as mesmas coisas? Ou ele muda de atitude? O que você acha? Salmos 38, versículo 18, diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Esse texto vem nos dizendo que quando um pecador ele se arrepende, ele confessa os seus pecados. Ele confessa os seus pecados a Deus. E ele sente uma tristeza porque ele compreende que aquilo que ele fez foi errado. Aquilo que ele fez magoou Jesus, que tanto o ama, que tanto tem feito para o salvar. Então, por isso que o salmista diz, olha, eu confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, nós podemos completar a pergunta, então o pecador arrependido, ele confessa os seus pecados a Jesus. E o Salmos 32, se nós lermos ali todo, nós não vamos ler agora,
você pode ler aí com calma aí na sua casa, na sua Bíblia. Ele fala sobre arrependimento, sobre a experiência do salmista Davi de pecado, de queda, mas também de arrependimento e perdão da parte de Deus. E João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Jesus sempre está pronto a nos perdoar quando nós, de coração, confessamos a Ele os nossos pecados. E Paulo, ele diz algo mais no capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo. Ele diz que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Isso significa que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus em nome de Jesus. Jesus, ele faz essa mediação, essa ligação entre nós e Deus. Jesus veio aqui morrer na cruz no meu e no seu lugar. Ele sofreu no meu e no seu lugar. E ele se tornou esse elo, essa ligação, o mediador entre eu e você. E só nos é possível ir até o Pai unicamente através de Jesus. Não através de um líder religioso. Não devemos confessar os nossos pecados a um líder religioso, a uma pessoa. A não ser que nós tenhamos ofendido essa pessoa, nós devemos pedir perdão. Mas um pecado que nós cometemos contra Deus, nós devemos confessar a Deus em nome de Jesus. E o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Aquela pessoa que está errando, entende que está errando, mas ela não confessa. Provérbios capítulo 28, no versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se nós encobrirmos os nossos pecados, ou pelo menos tentarmos, porque é impossível nós escondermos algo de Deus, Deus é onisciente, onipresente e também onipotente, ele vê todas as coisas. Se nós tentarmos esconder, nós jamais prosperaremos. E se prosperará não no sentido financeiro, prosperar mesmo de obter perdão. Se nós tentamos esconder um pecado, nós não somos perdoados, porque nós não confessamos. Mas quando nós o confessamos, nós alcançamos misericórdia e perdão da parte de Deus. Amém? Então, o que acontece com quem não confessa os seus pecados, jamais prosperará, jamais obterá o perdão para os pecados. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. E aqui vem um comentário bastante importante, porque nós entendemos através desses textos que qualquer pecado que nós confessarmos, Jesus, ele nos perdoa. Qualquer pecado. Talvez você esteja pensando, mas será que é qualquer pecado mesmo? Será que se alguém matar, assassinar o outro, tem perdão? Se alguém cometer um adultério, tem perdão? Não teria ele cometido um pecado contra o Espírito Santo? Não é essa a dúvida de muitas pessoas? Mas eu te pergunto, Davi, ele não foi culpado ali de assassinato? Ele não deu a ordem para que o seu general colocasse o soldado Urias à frente da batalha para que ele o abandonasse, para que ele morresse? Davi não adulterou? E eu lhe pergunto, Davi foi perdoado? Quando nós vamos ali para Hebreus capítulo 11, onde encontramos ali a chamada Galeria dos Heróis da Fé, nós vemos ali também presente Davi. Davi se arrependeu e foi perdoado por Jesus. Então, qual seria o pecado que não tem perdão? Já que não é o assassinato, já que não é também o pecado de adultério. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado que você não confessa. E o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós nos rebelamos contra o Espírito Santo,
quando o Espírito Santo, de todas as formas, tenta nos convencer que somos pecadores, estamos no caminho errado, que precisamos mudar de atitude, que precisamos aceitar Jesus como Salvador. Mas eu insisto em endurecer o meu coração, em não me arrepender, em não me confessar, eu estou cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Então, se eu não confesso, se eu não peço perdão, esse é o pecado que não tem perdão. Pode ser um assassinato, pode ser um adultério, pode ser uma mentira, também que é pecado. Então, que eu e você possamos sempre confessarmos as nossas falhas a Jesus e pedirmos a Ele força para não voltarmos a cometer aqueles mesmos erros. E se cometemos, temos a certeza, conforme diz 1 João 1, versículo... Melhor, 1 João 2:1, que diz que se confessarmos os nossos pecados, né? Se nós errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus o justo. Essas coisas, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Amém?